Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Aqui nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube com mais de 9.800 vídeos diversos, vai ao blog com muito texto, também temos o Instagram e o Facebook. Acesse, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Vamos lá então, eu não sou monetizado, então eu deixo tudo liberado para você usar com responsabilidade. Esta edição é quádrupla, do dia 19, dia 20, dia 21 e 22, sextas, sábado, domingo e segunda-feira. Vamos lá. Dia 19, sexta-feira, fase da Lua, quarto crescente. Estamos passando 110 dias do ano, faltando 256 dias para terminar 2024 neste ano bissexto, que tem um dia a mais. Temos aqui também a informação de que é o tempo da Páscoa que a Igreja Católica Apostólica Romana vivencia. Alguns santos do dia 19... Santo Expedito é o santo principal, santo das causas justas e urgentes. Tem muita gente que diz santo das causas impossíveis, né? Tem santo, deixa eu ver, São Gálata e São Sócrates também são alguns santos do dia 19. É dia do Exército Brasileiro, dia dos povos indígenas ou dia do índio. Agora, 20 de abril, sábado, fase da Lua, quarto crescente, permanece. Estamos passando 111 dias do ano, faltando 255 dias para terminar 2024, tempo da Páscoa. Comemoração, alguns santos deste dia: Marcelino de Embrun, São Sulpício e Santo Antonino. É dia do diplomata, dia do disco, dia da língua chinesa. Temos aqui agora dia 21 de abril de 2024, domingo, fase da Lua, quarto crescente. Estamos passando 112 dias do ano, faltando 254 dias para terminar 2024. Já começa a quarta semana da Páscoa na Igreja Católica. O Evangelho de Jesus Cristo do dia é o escrito pelo apóstolo São João, capítulo 10, versículos do 11 ao 18. Temos uma reflexão rápida aqui do Frei Wagner José da Rosa. Vejamos o que ele diz. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Assim é o bom pastor. Ele ama, ele cuida, ele congrega. Nesse pastor nós podemos confiar. Nosso bom pastor é Jesus Cristo. Podemos descansar em seu redil. Diferente do lobo e do mau pastor, que prefere que as suas ovelhas estejam dispersas, divididas, que se sintam acuadas com medo, pois assim as controlam e fazem o que querem com facilidade. O bom pastor quer as suas ovelhas com muito carinho. O bom pastor quer que suas ovelhas tenham uma vida sadia. Ter uma vida sadia é estar a salvo no seu redil, é estar bem cuidado, se sentir amado, protegido. Se aquele que você considera ser seu pastor não tem essas características, tenham cuidado, pois são lobos em peles de cordeiros. Estejamos sempre atentos para seguir a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus! Bem, feita essa reflexão sobre o Evangelho de domingo, eu vou prosseguindo aqui
falando alguns santos deste dia 21. Atenção, São Silvio, São Conrado de Parzão, Santo Anselmo. É o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, é dia do têxtil, dia do policial civil, do policial militar, dia de Tiradentes, é o feriado de Tiradentes, que foi líder da Inconfidência Mineira. É dia mundial de orações pelas vocações, dia do metalúrgico, dia da latinidade, dia do aniversário de Brasília, dia do funcionário policial civil. Como é uma edição quádrupla, eu tenho aqui a segunda-feira também para falar a vocês. Dia 22 de abril de 2024, segunda-feira. A fase da Lua é quarto crescente. Estão se passando 113 dias do ano, faltando 253 dias para terminar 2024. Quarta semana da Páscoa. Alguns santos em destaque: São Sotero, São Miles e São Bartolomeu de Cerveri. É dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril. É 524 anos do descobrimento, hein? Dia do agente de viagem, data festiva da Força Aérea Brasileira, é Dia Internacional da Terra, Dia da Comunidade Luso-Brasileira, Dia da Aviação de Caça e Dia Nacional da Tontura. Mas agora eu quero falar para vocês alguns destaques, manchetes que são notícias, destaques do dia. Dólar permanece acima de R$5. Dívida do Brasil na nova era da gestão do PT aumenta em 1 trilhão e vai a 8 trilhões de reais. Juíza Gabriela Hart é mantida no cargo. Queriam tirá-la das funções, mas ela foi mantida no cargo. Bolsonaro e Malafaia convidam para manifestação neste domingo 21 de abril no Rio de Janeiro. Português retido em Guarulhos será ouvido em Comissão de Segurança Pública no Legislativo Federal. Casal sai do Rio fugindo de assaltos e é furtado dentro de casa no Espírito Santo. Congresso dos Estados Unidos publica documentos de restrições brasileiras ao antigo Twitter, o X. Olha, está dando um bafafá danado. Festas neste fim de semana, confira, em Pinheiros e Santa Teresa. Conhecido comerciante de Vila Velha é assassinado por desafeto. Direção da UFES notifica grevistas extrajudicialmente. Confusão em Guaçuí após ordem de reintegração de posse. Rica, Dubai, fica inundada por tempestades. Uma cidade tão rica, cheia de tecnologia, e chegou a chuva forte. Ficou tudo inundado. Vamos falar sobre isso aqui, né? Agora é hora de espiritualidade. Quero dizer que neste dia 19, sexta-feira, ao meio-dia, haverá missa na Catedral de Colatina com o padre José Valdeci Romão. 19 horas tem celebração da palavra. Será presidida pelo diácono Amaury Braz Caser, na Catedral também. 19h30 haverá missa na festa do padroeiro Santo Expedito com o padre José Valdeci Romão, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Participe nesta sexta. Agora o sábado, vamos falar do sábado. Às 14 horas, visita aos lares. Ano missionário, missionários Santo Expedito. 19 horas, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidido pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitali. Domingo agora, vamos falar da programação de domingo na Paróquia Central de Colatina, dia 21, 7 horas, celebração eucarística com o padre Valdeci na Catedral. 8 horas, visita aos lares, ano missionário. O grupo Missionário São Bento.
8 horas, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9 horas, tem missa com o padre Valdeci na catedral. 17 horas, missa com o padre Valdeci na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. 17 horas, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na comunidade católica São Lucas, é o bairro Noema Vitale. 19 horas, missa na catedral com o padre Valdeci. Segunda-feira, olha, segunda-feira, 19 horas, tem missa com o padre José Valdeci Romão na catedral. Mas antes da missa, tem o terço dos homens na catedral, às 18 horas. Mais um momento de reza do Rosário, nesta segunda-feira, dia 22 de abril. O evento é aberto a todos, a partir das 18 horas. O momento de recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenado por José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, professor Valmir, Vital Perisson, Nino Naumann. Um desses vai comandar. As mulheres podem comparecer para orar, mas quem comanda são os homens. As mulheres só podem orar, né, acompanhando o marido, o namorado, o irmão, o pai, o avô, né, só pode acompanhar, mas as orações dirigidas são feitas pelos homens. Olha, mais informação sobre a catedral, sobre missas, o telefone é 2102-5010, ou você pode ir à secretaria paroquial na entrada da catedral, do lado direito. Temos aqui o telefone também do Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha. Telefone fixo 3329-1266. E o telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, em Colatina, 99507-2251. Olha, e você que está procurando emprego, procure passar pelo Cine. A agência funciona na Avenida Getúlio Vargas, 98, no centro de Colatina. O telefone é 3721-7102. No lado externo, existe um painel com as vagas disponíveis nas empresas de Colatina. Vamos falar de cotações agora. Cotação do café no fechamento dos negócios no dia 18 de abril de 2024. É o produto em grão, a saca de 60 quilos no Centro de Comércio de Vitória. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.253. Arábica Bebida Rio, R$ 1.092. R$ 1.092. Conilon Bica Corrida, tipo 78, R$ 1.083. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar permanece em mais de R$ 5,20, hein? Houve alta de 0,12% dia 18 e o dólar foi cotado a R$ 5,25. Isso o dólar comercial, porque o dólar turismo e o dólar no paralelo está muito mais alto. A Bolsa de Valores, também chamada de Ibovespa, ou B3, teve alta de 0,02%, uma pequena alta, quase insignificativa, e somou 124.196 pontos. Você sabia? A Câmara Federal tem 513 deputados e cada um possui mandato de 4 anos. O Senado tem 81 senadores, cada qual com 8 anos de mandato. O Senado é quem aprova nomes para a Suprema Corte ou realiza processo de impeachment deles. Ambas as casas compõem o Legislativo Brasileiro, ou o chamado Congresso Nacional. Agora eu tenho aqui minha opinião seca e direta. Uma opinião sem muitos rodeios. Opinião que é garantida pela Constituição do Brasil, né? Apesar de que essa nossa Constituição vem sendo muito desrespeitada. Vamos lá, minha opinião sobre editoriais que reconhecem censura, e é só isso. Algumas velhas mídias vêm exibindo editoriais concordando que existe sim certos atos de censura no Brasil. Parece que embarcaram na canoa do
Elon Musk e de um segmento do Congresso norte-americano, a fim de não ficarem mal perante as mídias internacionais, pois colocam tantas ressalvas que vê-se bem o que eles pensam realmente. E as redações, hein? Então, nem se fala. O aparelhamento do espectro político da extrema-esquerda é grande nas redações, principalmente pelo marxismo desencadeado pela Revolução Cultural de Antônio Gramsci. Essa tendência ao comunismo, ao marxismo, para alguns estudiosos, ainda demorará décadas para desaparecer. Tal é o grau de lavagem cerebral que foi perpetrado e introduzido na mente dos mais susceptíveis e piegas. Gente. Os esquerdofrênicos, que são esses doentes da esquerda política, ainda lotam repartições públicas, escolas, redações, sindicatos, denominações religiosas, meio cultural. Agem como que teleguiados, pois não aprenderam o discernimento. Há bons quadros do espectro da direita operando na conjuntura, mas é uma luta árdua e diuturna contra o marxismo, gente. Vamos falar de tempo agora? Tempo, o INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, que também prevê o tempo para o Espírito Santo, está aqui com este boletim. Olha só, prevê para esta sexta-feira, 19 de abril, tempo instável. Previsão de chuva em todas as regiões capixabas ao longo do dia. As temperaturas máximas caem acentuadamente. Sábado, dia 20, sol em grande parte do Espírito Santo. Chuva na madrugada e manhã apenas nas cidades do norte capixaba, perto da divisa com a Bahia. No domingo, o sol predomina em todo o Espírito Santo. E não há chuva prevista. Na segunda-feira, dia 22, chuva durante a madrugada e manhã no litoral da região nordeste capixaba. Mas o tempo abre nos demais períodos do dia. Nas outras áreas, incluindo a Grande Vitória, calor sem previsão de chuva na segunda-feira. Vamos falar de esporte. Esporte para você que acompanha o nosso web jornal do Paulo Maciel. Campeonato Brasileiro. Alguns jogos programados. Atenção, fique ciente da tabela. Neste sábado, 16 horas, jogam Fluminense e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional Masculino. Sábado, dia 20, Flu e Vasco. Temos também no sábado, às 18h30, Grêmio e Cuiabá e Bragantino e Corinthians. Às 21 horas, está marcado o jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Vamos para o domingo, 16 horas. Jogam Vitória versus Bahia. Palmeiras contra o Flamengo. Atlético Paranaense e Internacional. Às 18h30 de domingo, dia 21 de abril, tem Botafogo e Juventude e Atlético Goianiense e São Paulo. Na segunda-feira, 22 de abril, às 21 horas, tem Vila Nova e Guarani, para você que gosta de futebol ficar sabendo. Daqui a pouquinho eu vou falar de alguns resultados da semana. Da semana que passou, dos dias passados. Português retido em Guarulhos será ouvido em Comissão de Segurança Pública no Legislativo Federal. Olha, o cidadão português Sérgio Miguel de Gomes Tavares, que foi retido pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, participará de audiência pública na Comissão de Segurança para contar a sua versão dos fatos. É a comissão do Senado Federal. A reunião está marcada para o dia 23, esta terça-feira, às 11 horas. No requerimento,
em que pede audiência, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, argumenta que Tavares é jornalista e que no dia 25 de fevereiro de 2024, quando desembarcava no aeroporto para cobrir as manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, foi retido pela PF para prestar informações sem nenhuma justificativa plausível. O português ficou por 4 horas no aeroporto e depois foi liberado para ingressar no Brasil. Na ocasião, a alegação, melhor dizendo, da Polícia Federal foi de que ele não apresentou visto de trabalho. A ação teria feito com que desistisse de viajar depois para Brasília, onde participaria de uma audiência pública no Senado. O senador alega que Sérgio Tavares teve que responder perguntas sobre suas opiniões político-partidárias e ideológicas, além de ser confrontado sobre declarações que havia feito sobre os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Para Girão, a ação fere o direito à liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento previsto na Constituição. Agora vamos falar aqui sobre dívida brasileira. O Brasil está com a dívida, uma dívida muito alta, gente. Tem muitos setores da economia que não estão dando valor, atenção a isso. Observem aqui essa notícia. Dívida do Brasil na nova era da gestão do PT aumenta 1 trilhão e vai a mais de 8 trilhões no total. A nova era da gestão petista no Planalto é responsável pelo maior crescimento da dívida do Brasil em apenas 14 meses, comparando-se com outros governos. A dívida bruta atingiu 8 trilhões e 77 milhões de reais em fevereiro de 2024. O informe consta de dados do Banco Central. O endividamento cresceu 1 trilhão de reais. O professor e economista Rogério Mori, em sua análise no canal Revista Oeste, disse que não foi surpreendido por essa dívida. Segundo o especialista, não vai ter ajuste fiscal nas contas públicas. E o famigerado arcabouço, tão propalado aí pela velha e aparelhada mídia, aparelhada imprensa, é praticamente uma obra de ficção. Ou seja, não é viável. O governo já anunciou, inclusive, a revisão de meta fiscal. Vai rever a meta fiscal e isso está causando muita confusão no mercado financeiro para aqueles que estão com olhos bem abertos. Juíza Gabriela Hart é mantida no cargo. Ela que seria afastada foi mantida no cargo. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em votação de seus membros no plenário, rejeitou o propalado afastamento de suas funções da juíza federal Gabriela Hart, que teve brilhante atuação na operação anticorrupção chamada Lava Jato. O juiz Danilo Pereira Júnior também permanece no cargo. Ambos são da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. No entanto, foi aprovado o afastamento dos desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores e Loraci Flores de Lima. Todos haviam sido afastados pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Foi adiada a decisão em relação à abertura de processo administrativo disciplinar contra os 4 magistrados. Olha, ainda pode então acontecer processo administrativo. Meu Deus do céu. Hein? A Associação de Juízes Federais, essa associação, inclusive havia anunciado que faria um movimento de paralisação após a informação de que Salomão havia afastado a juíza Gabriela Hart, reconhecida por sua seriedade, principalmente nos processos da Operação Lava Jato. Ela estava sendo afastada das funções neste ano de 2024. O plenário, no entanto, resolveu não tomar essa decisão drástica de afastá-la. Contudo, 2 outros juízes foram afastados e punições poderão ser implementadas. Não sei se a Associação
dos juízes federais continuará nessa proposta de fazer uma paralisação. Dubai inundada por tempestades. Olha, gente, uma cidade rica, cheia de prédios bonitos, ruas largas e bem cuidadas. De repente, fica tudo alagado. A famosa e rica cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ficou inundada por fortes chuvas que caíram desde o dia 16 de abril de 2024, terça-feira. Veículos automotores e vias públicas foram tomados pelas enxurradas, assim como um aeroporto. Foi a mais potente precipitação pluvial desde 1949, com ventania e raios. Mais de 250 milímetros se abateram sobre Abu Dhabi num período de menos de 24 horas. 250 milímetros de chuva, hein? Nota patriótica. Ex-presidente Jair Bolsonaro convoca brasileiros para manifestação neste domingo no Rio. Depois da exitosa manifestação pró-Estado Democrático de Direito no fim de fevereiro na Avenida Paulista em São Paulo, capital, agora será a vez de novo evento liderado pelo ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Ele está convocando uma manifestação para o Rio de Janeiro, a capital fluminense, neste domingo, 21 de abril, que terá lugar na praia de Copacabana. O conhecido pastor Silas Malafaia é outra liderança nacional que convida para o mesmo evento patriótico, que terá inclusive críticas às censuras ocorridas nas plataformas da internet. Doenças gripais se alastram. Muitas pessoas estão contraindo resfriados e gripes, em alguns casos associados a alergias nasais. Os problemas sanitários são dores de cabeça, narinas obstruídas, espirros, tosses e excrementos no peito. Às vezes, os sintomas começam com um simples e pequeno sinal na garganta. Olha, casal sai do Rio fugindo de assaltos e é furtado dentro de casa no Espírito Santo. Olha que coisa, hein? É picardia, hein? Pessoa constrói uma vida, trabalha para encardir, reúne suas coisas próprias, seus objetos de estimação, aí vê que um lugar está violento, vai para o outro que era mais calmo e de repente acontece um furto. Um casal de idosos teve um grande susto ao mudar do Rio de Janeiro para Vila Velha, aqui no Espírito Santo, fugindo da criminalidade carioca. A mulher descobriu que um cofre que continha joias raras de estimação da família, como rubi e esmeralda, foi furtado. O ladrão deixou só o buraco no local onde estava o cofre. O prejuízo estimado é de mais de 50 mil reais. O casal confeccionou um boletim de ocorrência na polícia, mantendo a esperança de recuperar os pertences. A dona de casa afetada diz que foi uma ironia do destino, pois saiu do Rio, onde registram-se muitos assaltos nas ações de bandidos, a fim de encontrar mais segurança em terras espírito-santenses. Mas o que aconteceu foi o contrário. As vítimas moram no bairro Vila Velhense da Praia da Costa. Vamos torcer para que a polícia encontre os objetos de estimação. Conhecido comerciante de Vila Velha é assassinado por desafeto. Olha essa notícia que também chama a atenção. No bairro Vila Velhense de Cristóvão Colombo, um comerciante foi assassinado. Ele tinha 41 anos de idade e era dono de uma padaria, sendo bastante conhecido no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Foram tantos tiros que não dava nem para contar as perfurações. O caso envolveria uma desavença antiga. Uma terceira pessoa teria se aproveitado da ocasião para furtar uma arma após o imbróglio. O principal suspeito disse que eles tinham uma rixa e marcaram um encontro para resolver a questão, resultando na troca de tiros e morte. O atirador permanece internado num hospital.
O caso se deu no dia 17 de abril. 181 é o telefone da Polícia Civil para receber informações relevantes sobre este caso. Se alguém tiver algo para contribuir, para a investigação, pode ligar para o 181, telefone da Polícia Civil. Agendamento para emissão de passaporte com problemas, hein? Olha, uma suposta invasão no sistema da Polícia Federal deixou indisponível o agendamento para a emissão de passaporte em 17 de abril. Hackers teriam invadido as plataformas digitais da PF. Olha, o sistema ficou indisponível dia 17. Agora eu vou falar de futebol, resultados dos últimos dias no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-1, dia 17 de abril, no jogo realizado no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Já o Flamengo venceu o São Paulo Futebol Clube por 2-1, no mesmo dia, no estádio do Maracanã, no Rio, a capital fluminense. O Bahia venceu o Fluminense por 2-1 e o Internacional ganhou do Palmeiras por 1-0. As partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol Profissional. Segunda rodada, hein? Festas gastronômicas no Espírito Santo. Vamos conferir em Santa Teresa e Pinheiros. Desta sexta-feira até domingo, de 19 a 21 de abril de 2024, está programado o Festival Gourmet no município de Santa Teresa, na região noroeste serrana do estado do Espírito Santo. O evento tem lugar na Praça da Cultura, no centro, principalmente com a comercialização de alimentos da gastronomia italiana, com novos sabores, e vinhos, ainda comemorando os 150 anos da imigração italiana. Chalés, hotéis e restaurantes experimentam um movimento mais acentuado num período de festa. Em Pinheiros, na região norte do Espírito Santo, está programada a Festa da Carne de Sol. Os eventos acontecem na sexta, sábado e domingo, dias 19, 20 e 21. Então, Pinheiros com a Festa da Carne de Sol. Bando invade casas em bairro de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Uma moradora do bairro Vila Garrido ou bairro Alecrim, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, cuja casa possui uma pessoa autista, viveu momentos de medo em 16 de abril de 2024, por volta das 4 horas da madrugada. Pelo menos 8 homens quebraram um trinco e arrombaram 2 portas de madeira, levando terror para o local. Eles falavam que estavam procurando 2 mulheres. Se passaram inicialmente por policiais e tentaram invadir também uma outra residência acima dessa que foi atacada primeiro, quebrando a janela. Houve roubo de objetos, como o aparelho de telefone celular, e a câmera de monitoramento foi quebrada. Vizinhos disseram que na rua havia cerca de 20 criminosos armados. A área próxima possui ponto de tráfico de entorpecentes. Nenhum suspeito foi detido, mas a Polícia Civil orientou que denúncias sejam feitas pelo telefone 181. Já a Polícia Militar, que possui o telefone 190, informou que não há nenhum registro desse caso. Confusão em Guaçuí após ordem de reintegração de posse. Uma ação de reintegração de posse teve confusão no município de Guaçuí, na quinta-feira, 18 de abril de 2024. A Polícia Militar informou que moradores atiraram pedras e pedaços de madeira contra a guarnição policial e foi necessário disparar tiros com balas de borracha para conter os mais resistentes e exaltados. Um indivíduo chegou a ser detido e levado para a delegacia da Polícia Civil em Alegre. Vídeos ensinavam a fabricar armas caseiras. O que tem de armas artesanais, armas caseiras circulando por aí, não está no gibi, hein? Não é fácil. Minha Nossa Senhora! É problema para todo lado, criminalidade aumentando no nosso país. Vamos saber disso?
foi descoberto um canal na internet que ensinava a fabricar armas artesanais caseiras. O grupo também comercializava armas com pronta entrega. O conteúdo foi removido depois de medida judicial e os suspeitos são de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. A informação é da Polícia Civil Capixaba, em 18 de abril de 2024, acrescentando que os titulares do endereço eletrônico cobravam pelas videoaulas, mas o acesso era aberto a todos, até com publicidade. Ações de criminosos em Colatina, atenção, olha aí. Posto de gasolina é alvo de assaltantes no município de Colatina. Um posto de combustíveis do bairro Colatina Velha, no município de Colatina, foi alvo de assalto na madrugada de 18 de abril de 2024, por volta das 3 horas. O frentista foi rendido, sendo roubados celular, bebidas, cigarros. A polícia militar fazia um trabalho de saturação na área próxima e compareceu em cerca de 10 minutos. Os 2 ladrões foram encontrados e detidos e o material foi recuperado, inclusive armas dos larápios. Hortifruti também alvo de assaltantes ou de ladrões. Um estabelecimento de hortifruti Grangeiros foi arrombado na madrugada de 18 de abril de 2024 na rua Cassiano Castelo, no centro de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. Os criminosos furtaram dinheiro de 3 caixas, depois de quebrar as portas de vidro, lançando objetos sobre elas. Meu Deus do céu, na madrugada, hein? Fios soltos em postes são vistos em vários municípios capixabas. Um problema que perdura em vários municípios do estado do Espírito Santo são os fios ou cabos soltos diante de postes das vias públicas. Em muitos casos, pedestres têm até medo de os fios estarem eletrificados e levarem choque. Alguns desses fios são de internet, mas não se sabe, né? As calçadas ficam mais feias e mostram uma espécie de falta de capacitação ou preparação dos empregados das empresas que realizam os serviços. Conectores, arruelas, porcas e outras peças também são descartadas como se nada valessem. Olha, na Grande Vitória e em muitos municípios capixabas é comum não só encontrar fios, como também, como eu já disse, peças de conexão. Será que essas peças não têm nenhum valor, não, gente? Não podem ser usadas em outro trabalho, em outro serviço? Jogam tudo fora. Esses fios não têm nenhum aproveitamento, não, para eles? Vamos lá. Outra notícia: a direção da UFES notifica grevista extrajudicialmente. A Administração Central da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, informou que notificou de forma extrajudicial a Associação dos Docentes da UFES, a ADUFES, para que providencie a imediata desocupação e liberação dos portões de acesso ao campus de Goiabeiras da Universidade, em Vitória, capital do Espírito Santo, a toda a comunidade interna e externa. A decisão foi tomada dia 17 de abril, ou seja, foi na quarta-feira, devido à manutenção dos bloqueios pelos grevistas, mesmo após a apresentação de vários argumentos sobre a necessidade de abertura dos portões e apelo para a garantia do direito constitucional de ir e vir da comunidade em reunião realizada com o comando de greve no dia 16. O bloqueio diz respeito à lei de greve, a Lei 7.783/89, que proíbe aos grevistas impedir o acesso ao trabalho, além do direito de ir e vir, assegurado pela Constituição Federal. Eu não sei se até o fechamento desta edição eles haviam liberado a entrada, mas é um problema que está vigorando com muitas greves
nova era da gestão petista do Planalto. Muitas greves pelo Brasil, envolvendo universidades e outras instituições. Notas religiosas, Santo Padroeiro, já falei, mas vou repetir aqui, que hoje é dia de Santo Expedito, nesta sexta-feira eu me refiro, porque eu estou aqui num web jornal de 4 dias, sexta, sábado, domingo e segunda. Na sexta é o dia de Santo Expedito, intercessor junto a Deus nas causas justas e urgentes, ou chamadas impossíveis. Causas impossíveis. Muita gente fala assim, né? O santo das causas impossíveis. Ele é padroeiro da comunidade católica Santo Expedito, na cidade alta de Colatina, bairro Jardim Planalto. Dia 28 de abril será realizado o encontro de gestantes da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central de Colatina. Enquanto isso, a imagem do Sagrado Coração de Jesus está peregrinando por casas e lojas. Quem tiver interesse em recebê-la deve procurar a Secretaria Paroquial. A peregrinação faz parte do programa da Festa do Padroeiro do município. Ordenação presbiteral. No dia 18 de maio, mês que vem, o diácono transitório Renildo Andrade Marim será ordenado sacerdote. O evento acontecerá no Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu. Haverá ônibus saindo de Colatina. Procure informações na Catedral. Congresso dos Estados Unidos publica documentos de restrições brasileiras ao antigo Twitter, o atual X ou X. O Congresso dos Estados Unidos solicitou e recebeu da plataforma digital e empresa de mídia X Corporation, antigo Twitter, e-mails com as ordens recebidas de autoridades brasileiras para restringir, suspender ou reduzir o alcance de conteúdos de usuários. O fato acontece depois das denúncias de censura tornadas públicas por um jornalista e pelo mega empreendedor internacional Elon Musk, dono da mídia X, e que não estaria disposto a cumprir o que chama de decisões ilegais, que não se coadunam com a Constituição brasileira. Os deputados norte-americanos já tornaram públicos documentos que foram enviados ao antigo Twitter, repercutindo negativamente para o Brasil internacionalmente. Minha nossa, que coisa, hein? Que ponto nós chegamos. MST invade fazenda no norte do Espírito Santo. O movimento do Sem Terra invadiu uma área rural, fazenda Coqueirinho, no município de São Mateus, litoral norte do estado do Espírito Santo. A propriedade tem 294 hectares. Os ativistas levaram para o local barracas, panelas, utensílios domésticos, além de veículos automotores, que foram estacionados nas pastagens. A propriedade rural encontra-se na rodovia BR-381 Miguel Cury Carneiro. A Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, a FAES, manifestou repúdio e indignação por causa da invasão, acontecida em 17 de abril de 2024, nesse tempo da nova era da gestão do PT no Palácio do Planalto. Nota sobre dengue: quase 1.300 mortes por dengue em menos de 4 meses no Brasil. Desde o início do ano de 2024 até as informações divulgadas em 11 de abril de 2024, foram registradas 1.292 mortes por dengue no Brasil. Centenas de outros óbitos estão sob investigação. O Brasil possui o maior número de casos de dengue no continente americano. São 83% da doença das Américas, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. O país lidera o ranking de números absolutos da OPAS, superando 3.100.000 casos prováveis em poucos meses de 2024. Bem, estamos chegando já ao fim, né? Chegamos ao fim do web jornal do Paulo Maciel,
Um grande abraço para você que acompanha meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919 é o endereço mais fácil. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, e meu Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele te proteja. Creia nele, meu amigo e minha amiga.